foi o resto Da Silva. Pobreza total. Pô, o cara chama Ricardo Marcos Augusto. Tonato Júnior. Marcos Tonato. Na hora que for pra mandar a bala, mocinho. Tava aí gravando. Pode começar. Nós estamos no município de Corumbataí do Sul, Paraná, numa unidade de integração lavoura, pecuária, floresta, implementada em parceria entre a Embrapa Florestas e a Emater Paraná. O técnico da Emater responsável está aqui ao meu lado, é o Ricardo Augusto da Silva, e o produtor é Marcos Tonato Júnior, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a implementação dessa unidade. O que levou, Marcos, a escolher, a optar pela implementação de um sistema integrando lavoura, pecuária e floresta? Eu gostei porque é um sistema que você vai ter a madeira futuramente, né? E vai dar um bem-estar para as vacas de leite, né? Eu já tinha visto falar isso, quero mexer com vaca de leite. Diz que dá um bom-estar, sombreamento para ela, muito bom. E Ricardo, você que acompanhou toda a implementação aqui, foi responsável técnico aqui pela implementação, como é que foi a escolha da espécie, quais foram os critérios aqui para você implementar esse sistema? Bom, na verdade, a gente conversando com o Porfírio, né, que é outro pesquisador da Embrapa, o Dr. Moacir, e até você, Rogério, a gente comentou a questão de Corumbataí, ela tem a questão da geada. Então daí, em conversa assim, a gente determinou ou escolheu a espécie do eucalipto dune. Até para ver, porque a gente não tem nenhum plantio, nenhum maciço aqui de dune para ver a questão da geada e a questão do crescimento. Então daí já foi uma escolha assim já programada, porque na casa a área do Júnior aqui todo ano geou. Pode inclusive até observar que já o capim e a grama está queimada e no eucalipto não fez nada. Então esse foi um dos motivos. E o outro por causa que já no projeto que a gente foi enquadrado, que é dessas URTs, já a espécie que a Embrapa queria testar no município e nas unidades era o eucalipto dune. Então, mais foi para a gente verificar a questão de crescimento e da geada. E o espaçamento também foi definido pela equipe da Embrapa e nos repassado. Nessa unidade o espaçamento é entre linhas? Então, aqui são fileiras triplas e 14 metros um renque do outro e de plantas 3 por 1,5. 3 de plantas por 1,5 de linhas. Qual é a área total do sistema? Aqui do sistema a gente acredita que vai dar uns 3 hectares. E a área total da propriedade? A área total da propriedade é 3,63. Então praticamente de 3 hectares e 63, 3 hectares são só de pastagens arborizadas, no caso aqui, como vocês podem ver na unidade. E Marcos, aqui você está há muito tempo aqui na propriedade? Não, tem 2 anos que eu estou morando aqui. Tem 3 anos que eu comprei ela, mas tem só 2 anos que eu comecei a... E a sua atividade qual que é? Principal? Olha, eu mexo com gadinho, estou começando a mexer com as vacas de leite. Mas antes mexia com gado de corte, engorda. Eu não mexia aqui, mexia lá em Campo Mourão. E tem assim algum projeto já de mais de médio prazo em relação à propriedade? Qual é a sua expectativa assim em relação? Olha, eu tenho um pensar assim de mais para frente mexer com a produção de leite, uns 100 litros de leite dia, uma vacada de leite para mexer. Essa média de 100 litros por dia. Isso é o meu pensar. Hoje está em quanto? Olha, estou tirando 8 litros, que é umas vaquinhas fracas, mas é para o consumo, sabe? Estou ajeitando primeiro, quero mexer com pasto, estou mexendo com o Ricardo aí para nós ajeitar a pastagem, que precisa de ter pastagem de vaca de leite, né? Então nós estamos ajeitando primeiro para depois começar a comprar vaca, quero ter vaca boa, para mexer com leite. O projeto é mexer com leite. E Ricardo, o que está pensando em termos de pastagem aqui para a área? Então, ele já tem aqui na área a grama estrela, né, que é do gênero Sinodo, mas ele quer implantar e já conversou a Tifton 85, que é o híbrido, que aqui para nós ela vai muito bem.
Mas só que nesse pedaço de estrela, como aqui nessa área ele vai deixar aqui futuramente as vacas solteiras e prenhas, aqui então a gente vai formar um pedaço estrela e o outro tisto. Agora já na outra parte da propriedade, que é onde vão ficar as vacas em lactação, aí ele vai formar só com tisto, porque para ter um pasto de melhor qualidade e ter o leite ali, essa média que ele almeja ter, que é uma média, pelo tamanho da área, é uma média até ousada. Sim, porque a gente vê pessoas que os produtores de leite têm muito mais pasto para ter essa média aqui no nosso município. E a gente vai provar com o trabalho dele, nosso trabalho de vocês também, que a gente vai conseguir essa média, se não mais. E teve alguma dificuldade maior para a implementação aqui das árvores na área? Então, a questão maior foi as mudas até que vieram em bom tamanho, um pouquinho passado, mas a questão maior foi que ele plantou e daí depois, logo em seguida, teve um período que não choveu, uma estiagem de uns 50 dias. Então daí ele teve algumas perdas. As árvores menores são de replantio, as mudas menores que ele teve, e daí também teve um problema, um fungo que deu nas mudas depois, que daí é tipo uma podridão de colo, que daí as mudas começaram a crescer e daí manifestava essa doença no colo das plantas e as mudas morriam. Fez algum cálculo de percentual, assim, de perda? Girou em torno dos 8, 10%. 8, 10%. Isso. E formiga, como é que foi? Aqui não teve problema. Até agora que a gente percebeu, ainda não teve. Vocês podem ver que as árvores estão todas inteiras, aí a folhagem, a gente não teve problema de formigas não. Não teve que fazer nenhum tipo de controle em nenhuma etapa, nem preventivo? Então, aí eu conversando com o Júnior, pelo menos o controle aqui da área não teve, daí ele já tinha me alertado que não tinha problema com formiga, tanto no vizinho como nele, que quando tem problema de formiga, geralmente, às vezes está na propriedade a gente combate, mas às vezes no vizinho tem ele não combate, então daí que as formigas vêm e cria esse problema. Só que aqui a gente não teve. Pra gente finalizar, eu queria saber de vocês dois, assim, qual a importância maior da introdução do componente arbóreo aqui nessa propriedade e de uma maneira geral aqui para a região de Corumbataí. O que isso pode agregar? Então, isso pode agregar que a gente nós do Emater, a gente pensa, o pensamento está em conjunto com a Embrapa, que uma forma da gente mostrar esse grande negócio aqui, pelo menos no nosso estado, que é o negócio florestal, e a gente trazer o pequeno produtor para esse negócio. E de que forma? O produtor de leite, se você falar para ele plantar eucalipto na área dele, é muito difícil, ele vai fazer um pedacinho pequeno. Então a única forma da gente trazer ou eucalipto ou outras espécies que geram renda, no nosso caso na região principal é o eucalipto, é inserindo na pastagem. Como você vai trazer o produtor? Igual nessa área, o Júnior já tinha escutado falar, então é um tema que está muito aí à tona, a questão ambiental, os animais sofrerem estresse, o pessoal, os estrangeiros, até o brasileiro, ele está começando a se ligar como que o leite ou a carne é produzida, se o animal tem conforto ou não. Então isso é uma das questões. Outra questão é a melhoria da pastagem, porque no nosso caso aqui do município, a maioria das pastagens estão degradadas ou é uma espécie de planta daninha, como é o caso da Mato Grosso, que o pessoal acredita que é pastagem. Então a gente está tentando mudar e alguns produtores já estão entendendo, estão respirando a ideia de inserir o eucalipto ou outra espécie arbórea na pastagem, tanto para melhoria da pastagem, conforto dos animais, como para uma alternativa de renda. Porque aqui no nosso município a gente tem algumas empresas que consomem, as tratadoras de madeira, serrarias e também um carvoeiro que produz o carvão de eucalipto e revende na região. Então é uma forma a mais, uma renda a mais para o produtor, até para ele começar a se capitalizar e não ter problema assim tanto com investimento, porque o gado de leite ele necessita primeiro você formar a alimentação, aí depois o rebanho e o manejo em consórcio aí, tanto da pastagem como dos animais. Então o produtor tem um recurso para investir tanto na atividade como até para ter uma renda melhor, uma qualidade de vida melhor. Dessa gente está pensando e a gente acredita que a gente está no caminho certo para trazer os outros produtores para esse sistema. Júnior, tem